Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o relativismo. Se você quer saber o que é o relativismo, onde surgiu, quando surgiu e a história do seu desenvolvimento até os dias atuais, fique até o final deste vídeo, ok? Então vamos lá. Outro dia eu estava debatendo aqui no próprio YouTube, no canal de um amigo, sobre a questão do indiferentismo, do relativismo religioso, né? Porque ele usa como concepção perspectiva, né? Perspectivas. Então, ninguém tem a ideia do todo, né? Ninguém tem a ideia do todo, nós só temos perspectivas. Ou seja, cada um que tem uma ideia religiosa só consegue captar uma parte da verdade, né? Então nenhuma religião tem a verdade. Nós só temos vislumbres da parcela da verdade. Cada religião tem uma parcela da verdade, segundo sua tese, né? E aí a gente não consegue contemplar o todo. E a gente vai falar sobre isso, né? Dessa ideia. Então é como uma vez ele deu a ideia de que é como 4 cegos diante de um elefante. E aí eles usam tato. Um passa a mão na tromba e acha que o elefante é a tromba. O outro passa a mão na pata do elefante e acha que o elefante é apenas uma pata enorme. O outro passa a mão no rabo e acha que o elefante é um rabo. E seria outro passa a mão na barriga, né? E acha que o elefante é a barriga. Tem uma ideia mais ou menos assim errada do elefante, né? Umas ideias de perspectivas. E a gente vai falar disso aí ainda. Então, né? A questão do relativismo ele vai surgir na Grécia Antiga, né? Pelo menos os famosos, os grandes nomes como Górgias de Leontinos e Protágoras de Abdera. Vão surgir na época de Sócrates, né? Lá entre o século V, né? Século V antes de Cristo. E assim, esses relativistas, eles eram sofistas, né? Que eram os professores da Grécia Antiga. E eles não estavam preocupados com a verdade. Eles estavam preocupados em elaborar bons discursos. Aliás, os sofistas eles ajudaram muito o desenvolvimento da gramática. Então eles estavam preocupados com discursos. Se o discurso era bom ou não. Então assim, a verdade para eles pouco importava. A questão era saber se aquele discurso ia ser um discurso vitorioso ou não. Se aquele discurso ia ser aprovado ou não. Tanto é que eles ensinavam advogados, né? Eles ensinavam a falar em público, né? A ter disputas e tal. Então, eles queriam formar vencedores. Tipo, esse discurso, do jeito que você vai falar, como você vai falar, usando as palavras certas, você vai impactar o seu público. Então, era isso que importava e não a verdade. Porque se você falar a verdade de um modo, ou melhor, com um discurso pobre, se você não tem um discurso sofisticado, ninguém vai te ouvir. Então o que importa não é a verdade. Para os sofistas, o que importa é o discurso. Então, Górgias ele ensinava que o conhecimento ele não é possível. E se o conhecimento é possível, se você pode alcançar o conhecimento, você não consegue transmitir esse conhecimento para outrem. Então a tese do Górgias é: o conhecimento não é possível. E se ele é possível, você não consegue transmitir
esse conhecimento para outrem, tá? É a tese de Gorgias. Então, conhecimento não é possível. E se é possível, você não consegue transmitir para outra pessoa. Então, você não conseguiria ensinar matemática, gramática. Só que isso é um absurdo, né? Porque se Gorgias realmente estivesse certo, nós não deveríamos ter escolas, né? Escolas primárias, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, não deveríamos ter faculdade, porque ainda que o conhecimento exista, a gente não consegue transmitir. Então, o professor de engenharia não conseguiria transmitir seus conhecimentos matemáticos, um professor de medicina não conseguiria transmitir seus conhecimentos de medicina e por aí afora, né? Agora, se a gente pensar no conceito de Gorgias, que o conhecimento não é possível. Aliás, ele não nega o conhecimento, ele diz que a gente não consegue alcançar, tá? Mas o Gorgias diz, o conhecimento não é possível. Não é possível. Ao menos Gorgias, se fosse vivo, ele teria que concordar comigo que ao menos um conhecimento existe. Apenas um, pelo menos um conhecimento existe. O conhecimento de que o conhecimento não existe. O conhecimento de que o conhecimento não é possível, porque isso já é um conhecimento. Então ele conhecia alguma coisa. Ele conhecia que o conhecimento não é alcançável. E esse conhecimento ele alcançou. Ele alcançou o conhecimento de que o conhecimento não é alcançável. Quanto a Protágoras, Protágoras é o pai dos relativistas que dizem que cada um tem a sua verdade. Provavelmente, se você não é um relativista, você já deve ter ouvido essa palavra, a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Pois é, o Protágoras que viveu lá na época de Sócrates, Protágoras de Abdera, ele dizia isso com outras palavras, evidentemente, que vou pronunciar agora. Protágoras dizia que o homem, né, o ser humano, o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Ou seja, o critério, o julgamento de todas as coisas que cerca o ser humano, o critério de julgamento é o próprio ser humano. Bom, vou dar alguns exemplos. Eu conheci um homem, né, um taxista aqui em São Vicente, que há mais de um ano ele perdeu, quando ele contraiu o Covid, ele perdeu o olfato e perdeu o paladar. E no ponto de táxi dele tem um bueiro aberto e esgoto fede. Todo mundo sente cheiro. Ele não sente cheiro algum, porque ele perdeu o olfato. E todo mundo fica incomodado com o cheiro, com o odor. Ele não. Protágoras diria que quem pode julgar se existe o odor ou não é o indivíduo. Porque aquele indivíduo tem sua verdade. E a verdade dele, né, dos seus sentidos, diz que não tem cheiro nenhum. Não tem cheiro nenhum. Então, para Protágoras, aquele taxista que perdeu o olfato e perdeu o paladar também, ele é a medida de todas as coisas. E quando ele come, ele não sente gosto, não tem paladar. Ele não tem paladar. A comida é insossa para ele. Então, se ele diz que a comida está sem sabor, ele está certo, está correto. Ainda que as outras pessoas em volta sintam o sabor da comida, sintam o sal, a pimenta e outros condimentos. É condimentos ou condimentos? Os temperos, né? Não, condimentos. Desculpa aí o lapso.
Então, ele não sente o paladar. Então, o Protágoras vai dizer que ele é a medida de todas as coisas. Então, a verdade está no indivíduo. Isso é o relativismo. E aí, as pessoas, quando falam de religião, elas vão dizer que cada um tem a sua verdade. Ou quando as pessoas têm sua opinião, né? Elas falam assim, essa é a minha opinião, respeita a minha opinião, porque cada um tem a sua verdade. Isso é o relativismo. As pessoas, elas querem que suas opiniões sejam respeitadas, e se a gente contradiz essas opiniões, dizendo que essas opiniões são falsas ou errôneas, elas se sentem melindradas e acham que nós estamos desrespeitando-as. Elas acham que isso é uma questão pessoal. Não é uma questão pessoal. Pelo menos para mim não é uma questão pessoal falar que tal opinião é errônea, né? Então as pessoas ficam lá, cada um tem a sua verdade, né? O pai dessa tese é Protágoras. Então, então as pessoas respeitam a minha opinião. Só que no mundo real isso não funciona. Na escola, se o professor dá uma prova de aritmética simples, né? 2 mais 2, a resposta tem que ser 4. Se um dá 5, outro dá resposta 6, outro dá 7, outro dá resposta 100, outro dá resposta 99, outro dá resposta 78, outro dá resposta 0. De todas as respostas, a única resposta verdadeira dessa conta simples, dessa soma simples, é que 2 mais 2 é igual a 4. Todas as outras respostas estão erradas. Agora, se o professor ele é um relativista e acredita mesmo que cada um tem a sua verdade, que o homem, o ser humano, é a medida de todas as coisas, então ele tem que dar certo para todos os alunos. Agora imagina numa faculdade de engenharia, num curso de engenharia, o aluno ele erra aqueles cálculos complexos, ou melhor, os alunos erram, né? Um aluno acerta e os outros erram. E aí o professor dá certo, os professores avaliam esses alunos, todas as respostas são mutuamente excludentes, uma resposta está certa, e todos os professores dão provas e só uma resposta realmente tem a verdade objetiva. As outras, mas vamos supor que os professores sejam relativistas. E vamos supor que esses engenheiros se formaram. E aí eles são contratados pelas empresas e constroem prédios, né, edifícios e pontes. As pontes vão cair, os prédios vão cair e vai ser um desastre, vai haver mortes. Vai haver mortes. Por quê? Porque o relativismo foi aplicado. Mas é claro, isso é só uma suposição irreal. É apenas uma suposição. Mas pensa no perigo que seria se nós adotássemos a tese de Protágoras, que cada um tem a sua verdade. Na vida real não funciona assim. Na vida real não funciona. Na vida prática não funciona assim. Não funciona. Porque, por exemplo, claro, tem pessoas que acreditam, né? Que tem pessoas que realmente adotam a tese do Protágoras em maior ou menor sentido. Então, tem, por exemplo, nas religiões, tem pessoas que acreditam que um médium espírita, como João de Deus, tem dons de cura e rejeitam a medicina verdadeira e vão lá. Porque acham que o cara tem o dom de cura, que ele é um médico mesmo, que ele incorpora um médico. Então, tem gente que tipo assim, eu acredito nele.
Então, se eu acredito nele, ele é o médico verdadeiro. Então, o que acontece? A verdade está no indivíduo. Então, eu acho que ele é médico, então ele é médico. Eu vou lá. Um outro exemplo. Já foi provado, através de métodos empíricos, que a homeopatia não funciona. A homeopatia é placebo, pílula de farinha, né? Então já foram feitos testes e mais testes com remédios de homeopatia. Mas eu já discuti com pessoas e as pessoas usam de evidência anedótica. Ah, mas a minha sogra tomou e melhorou. Ah, mas o meu irmão tomou, ele tinha bronquite, tomou remédio homeopático e melhorou. Ah, porque fulano tinha tal doença e tomou remédio homeopático. São evidências anedóticas. Então o que é uma evidência anedótica? A evidência anedótica é você querer contrastar, é você contrapor uma evidência contra a ciência, contra fatos estabelecidos. Então, evidência anedótica. A ciência fez testes provando, aí você tem lá, né, as revistas de divulgação científica, onde cientistas fizeram testes controlados e mostraram que a homeopatia não funciona. Aí a pessoa fala, não, a minha sogra foi curada. Isso é evidência anedótica, que aliás é uma falácia. Então as pessoas, elas falam assim, eu tomo homeopatia e me sinto melhor. Eu acredito que a homeopatia é verdade. Eu acho que a homeopatia é ciência sim, você está me desrespeitando. Isso é o quê? É o relativismo. Você está me desrespeitando porque eu acredito na homeopatia. É a minha verdade. Então, em última instância, quem julga o que é verdade não é você, não é a ciência. Eu estou pouco me importando com os cientistas, com os testes. Eu acredito que a homeopatia faz bem, porque a homeopatia me faz bem. E apesar das evidências científicas, e apesar da imprensa falar que a homeopatia não presta, eu vou continuar tomando homeopatia, porque me faz bem. Eu acredito e vou continuar acreditando na homeopatia. Então isso é o quê? O indivíduo continua sendo a última instância do julgamento do que é e do que não é verdadeiro. Ou seja, o indivíduo é a medida de todas as coisas. É a medida de todas as coisas. Então veja bem até onde pode nos levar esse relativismo, né? E na questão religiosa, né, as pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus, né, todas as religiões são verdadeiras, mas assim, a minha questão é a verdade. Eu acredito que existam verdades objetivas, seja na religião, seja fora da religião, seja na vida prática, existem verdades objetivas. Né? Na religião a mesma coisa, e eu sou cristão ortodoxo porque eu acredito em verdades objetivas. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 8, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, a verdade, né? Então ele é a verdade. Então o cristão ele tem que se preocupar com a verdade. E no mesmo livro do Evangelho de João, Jesus Cristo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é imprescindível no cristianismo. É imprescindível. Porque não é, a meu ver, uma religião de mitologia. E eu sou cristão porque acredito que existam evidências da ressurreição de Cristo. Eu acredito na historicidade da Igreja Ortodoxa, que é uma igreja de origem realmente apostólica, que esteve lá nos dias dos apóstolos. E essa igreja atravessou esses 2000 anos. E é por isso que sou cristão, porque acredito nas evidências históricas, que ela é a religião fundada por Cristo. E aí, né, eu tenho amigos
que dizem que, na verdade, não existem verdades, né? Que tudo é uma perspectiva, é um modo de ver das coisas, que todas as religiões têm parcelas de verdade, mas a verdade mesmo não existe, não é alcançável neste mundo. E aí é a tese do Gorgias, né? O conhecimento da verdade não é alcançável. Isso disse Gorgias, né? O conhecimento não é alcançável. Aí esse meu amigo acrescentou, neste mundo. Quer dizer, não acrescentou, mas a ideia que ele passou foi essa, né? O conhecimento não é alcançável neste mundo, porque nós temos o quê? Perspectivas, né? Visões diferentes da mesma coisa, da mesma verdade, né? Da unidade dessas coisas, certo? Então, ou seja, o conhecimento não é alcançável. E aí é que se prova que ele diz que o conhecimento, a verdade, não são alcançáveis, porém, porque nós só temos perspectivas, nós somos como cegos apalpando um elefante, e da nossa percepção, que é o tato, nós inferimos do nosso tato que aquilo que tocamos é a verdade plena, né? E quando nós só vimos uma parcela, uma fração da coisa. A gente não consegue abranger o todo. Então, pelo menos, ele tem o conhecimento de que o conhecimento não é alcançável. E isso já é um conhecimento que refuta a sua tese, que o conhecimento não é alcançável, que a gente só vê perspectiva. Então, a perspectiva que ele tem, que nós só temos perspectiva, já cai por terra, né? Então, ele disse assim, que nós só temos perspectivas diferentes. Então, nós não abrangemos o todo. Então, esse conhecimento já é um conhecimento total, né? De que nós só temos perspectivas, ou de que nós não temos conhecimentos reais e totais neste mundo. Mas esse conhecimento, que nós não temos conhecimento, já é conhecimento total. O conhecimento de que nós não temos conhecimento já é um conhecimento, né? Então ele acabou formulando, sabendo ou não da existência de Gorgias, ele reeditou o pensamento de Gorgias, né, de que o conhecimento ele não é alcançável neste mundo, né? Então, repito, ao menos existe um conhecimento de que o conhecimento não é alcançável, o que refuta Gorgias, que dizia que nenhum conhecimento existe ou que pode vir a ser alcançável. E assim, o relativismo ele é perigoso, né? Então se uma religião diz e tal, é porque assim, a verdade também tem que estar dentro da ética e da moral. Porque alguém pode dizer, olha, o aborto, né? O aborto não é crime, não é imoral, né? Acho que tanto faz como tanto fez. Porque tem religiões que deixam a critério do indivíduo abortar ou não abortar. Há religiões que abominam o sacrifício de animais e outros acham normal. Há culturas, né? Há culturas que ensinam a fazer guerra santa. E a gente não pode dizer que todos esses valores morais são iguais, certos e válidos. Não. Por exemplo, eu sou contra a Guerra Santa, como eu sou contra a Inquisição que ocorreu na Igreja Romana na Idade Média, né? Por mais que a gente tenha que entender o contexto da época, matar, executar alguém em nome de Deus vai ser sempre um erro. É claro que a gente pode entender o contexto da época, mas matar alguém em nome de Deus é sempre errado. Então não posso colocar no mesmo patamar os mesmos valores. Então os valores éticos, eles têm que estar condicionados ao direito natural, ao justnaturalismo. Tem que estar condicionados ao que é bom, ao que é belo e o que é verdadeiro, que é a tríade de Platão. Então,
esse conhecimento moral é verdadeiro? Essa religião realmente vai me levar a ser uma pessoa melhor? Sim ou não? Né? Os ensinamentos dessa religião são todos verdadeiros ou não? Então a religião, ela depende em última instância também da verdade objetiva, né? Porque se a religião me diz assim, tanto faz como tanto fez, então fazer guerra santa ou não fazer, né? Uma religião que prega que não se deve matar seres humanos em nome da religião tem tanto valor quanto a religião que diz que tem que se matar em nome de Deus, sim, matar os infiéis. Uma religião que diz que o aborto é uma coisa imoral e a outra que diz que o aborto é um direito da mulher em todas as instâncias e circunstâncias, tem o mesmo valor. E não pode, né? Existe sim uma verdade moral e ética que tem que ser definida. Porque não podem duas teses contraditórias estarem certas. O aborto é certo e errado ao mesmo tempo. Isso fere o princípio da não contradição. Ou o aborto é certo ou ele é errado. O aborto não pode ser certo e errado ao mesmo tempo. Estou falando do aborto indiscriminado. Tipo, engravidei aí, né, numa noite de amor, né, ou meu namorado quer que eu aborte, né, mas ele é filhinho de papai, ele tem condições de criar, mas ele não quer, né, e quer que eu aborte e tal. Então isso pode ser certo? Não vejo. Como é que o aborto pode ser moral e imoral ao mesmo tempo? Não pode. Como é que fazer guerra santa e querer matar pessoas e falar que as pessoas, o indivíduo tem direitos a viver, mesmo sendo ateu, mesmo discordando da minha religião? Como é que essas duas teses podem estar certas? Não podem. Precisa haver uma verdade objetiva para dizer o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. E tem pessoas que não se atentam a isso, dizendo que nós só temos perspectivas, então tá tudo bem, tá tudo legal. São apenas perspectivas diferentes. Não, são perspectivas diferentes, mas essas perspectivas podem estar erradas. E aí que entra a objetividade dos fatos, e é aí que entra, né? E é aí que entra a verdade. Então a verdade tem que estar presente nas verdades morais. A verdade tem que estar presente também na religião. Porque se as pessoas caem nesse relativismo e tal, então não se pode condenar nenhum muçulmano que se explode, que pratica terrorismo, não se pode criticar quem aborta, quem pratica, né, o satanismo, sacrifícios humanos. Então por quê? Porque são meras perspectivas, né? São perspectivas diferentes do uno. E eu não vou aceitar isso porque não funciona. Não funciona na vida prática e não funciona na vida religiosa, porque a vida religiosa também depende da verdade objetiva. Já que as religiões, embora mesmo as religiões reveladas, foram reveladas a homens. Então são religiões o quê? Humanas, né? Nós somos seres de carne e osso, não somos anjos. Então as religiões, ainda que nós criamos serem reveladas por Deus, são religiões que estão no mundo e que vivem no mundo e cuja moral está na Terra, e, né, cuja ética está neste planeta, está na sociedade, e que essa moral essa moral, essa ética, elas precisam fazer surgir o bem e precisam estar pautadas na verdade objetiva, que existe. E o que é a verdade? A adequação do objeto à mente, tá? E agora, né, esse conceito é de Aristóteles e também de Tomás de Aquino. A verdade nada mais é do que a adequação da coisa à minha mente. Então a minha mente tem a imagem, a representação daquele objeto.
Então aquele objeto faz uma adequação à minha mente. E se eu consigo descrever aquele objeto tal qual ele é na realidade, então isso é a verdade. Ou seja, eu estou falando com vocês que estão me assistindo no canal do YouTube. Então, se realmente esse vídeo está no YouTube e você está me assistindo, isso é a adequação do objeto à minha mente. E eu estou falando a verdade. Eu estou afirmando uma coisa que é verdadeira e vocês mesmos podem conferir se estou falando a verdade ou não. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha. É a primeira vez que você veio no canal? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gostou do canal? Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para ser avisado, para ser avisada de novos vídeos. Deixa aí seus comentários, gostou do vídeo sobre o relativismo? Eu sei que o vídeo está longo, mas você gostou do assunto do relativismo? Desse assunto filosófico que dá tanto pano para manga? Deixa aí seus comentários e compartilha este vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!